Olá, sejam todos muito bem-vindos. Nesse programa de hoje nós vamos falar sobre esse grande momento astrológico que vai influenciar em todo o formato de vida, na humanidade toda, trazendo inovações, muita transformação, muitas questões, muitos padrões, muitos formatos antigos serão totalmente eliminados. Se você ainda não começou a fazer um rapa na sua vida toda, em todos os setores inclusive, possivelmente você vai ser obrigado, não é um convite não. Plutão não convida ninguém, Plutão simplesmente chega. E onde estiver o signo de Aquário, no seu mapa astrológico, nas 12 casas, você pode ter certeza que esse setor da sua vida, esta casa que está Aquário, não será a mesma. Essas mudanças são ruins? Nem todas. Talvez, num primeiro momento, ela chegue de uma forma meio avassaladora, com grandes transformações, com finais de tudo que inclusive não cabe mais aí. Porque às vezes inovar requer terminar algo e realmente nascer de novo, num novo formato de ser. O mais interessante é que eu trouxe aqui um desenho e eu não sou muito artista, mas eu me esforcei aqui para fazer o desenho de Plutão. E Plutão, nós chamamos de glifo, ele reúne 3 elementos, 3 símbolos: a cruz da matéria, a meia-lua, que fala das nossas emoções e da alma, e o círculo, que é a representação do espírito. Vamos unir tudo isso e trazer a profundidade necessária para que você compreenda a qual momento a humanidade está passando. Quando nós unimos matéria, alma e espírito, ou corpo, alma e espírito, significa que existe uma profundidade, uma responsabilidade, inclusive, e é como se tudo estivesse envolvido nessa movimentação, nesse momento, e por isso que ela acaba sendo tão profunda. Plutão é um convite, no sentido de transformar o que precisa. A questão é que essa transformação que ele impõe nem sempre vem de forma agradável. Ele é o regente de Escorpião e nós falamos em vídeos anteriores, em gravações anteriores, inclusive, que você pode checar no nosso canal do YouTube, sobre essa transformação que o signo de Escorpião traz e, consequentemente, o seu regente ainda mais forte, porque os planetas ficam passeando pelo céu e cada hora se posicionam em um signo, em uma constelação. Acontece que Plutão e outros planetas, como Netuno, Urano, Saturno, eles são mais lentos. Plutão, por exemplo, vai ficar 20 anos em Aquário. E o que significam esses 20 anos de Plutão em Aquário? Significa muita inovação, muita parte, inclusive, tecnológica, mas não só em questões de comunicação, por exemplo, mas a forma que nós vamos nos comunicar, as imagens, tudo que fala sobre esta forma de ser hoje, que vai transicionar para esta grande mudança de hoje, a partir do dia 19 de 11, que já começou na terça-feira, até 20 anos. Ou seja, toda a geração que está nascendo hoje é capaz de nascer já com muitas coisas assim que já foram tiradas de circulação. E eu quero que você olhe um pouco para o seu passado e comece a observar quantas coisas mudaram. Vamos pensar em caixas eletrônicos no banco. Antigamente todo mundo tinha que ir ao banco, não é mesmo? Hoje nós temos mais o dinheiro virtual. Isso tudo é tecnologia. Com as coisas positivas, sempre com um lado positivo e às vezes, claro, tem um lado que nos desafia, porque por ser tudo novo, ele traz essa grande mudança.
Quando eu trago a sua atenção para Plutão, é que eu quero dizer que você, eu, o mundo todo, a humanidade toda, vai passar por uma grande transformação sobre a matéria, sobre tudo que está materializado nesse mundo. Vai ter que se abrir para questões da alma, porque veja só, a matéria, entre a matéria e o espírito, né? Espírito, quando eu falar para você, não significa religião, mas também tem a ver com esse lado que nos leva, nos remete a uma fé, a uma transição, inclusive, de crenças, certo? Não crenças limitantes, porque todas as ideias que você tem e te limita, isso precisa olhar para a sua alma. Pois na alma ficam todas as dores, as feridas. E aí, eu vou tomar a liberdade de puxar um pouco a sua atenção para a constelação familiar. Se você me permite dizer e abordar dessa forma, a constelação familiar já é um tratamento, uma filosofia, inclusive, para curar essa alma adoecida, essa alma cheia de feridas e dores. Por quê? Enquanto você tem questões que não foram resolvidas e ficaram guardadas lá na sua alma, porque é a alma que guardam as histórias, guardam as memórias, inclusive, de quem? Não apenas as suas, mas de todos os seus antepassados, de todo o seu clã, de toda a sua família. Começa a chegar aí a profundidade de Plutão nesse momento. Quando nós falamos de constelação familiar, a constelação ela traz essa oportunidade a você que precisa rever as suas dinâmicas, inclusive tudo que prende a sua vida, que não deixa você ir, de tudo que você precisa, gostaria que fosse um pouco diferente e por acaso não consegue. A dificuldade, a sua dificuldade, muitas vezes é porque na sua alma estão as suas dores. Se eu te perguntar, ou mesmo se eu trouxer essa reflexão para você, dificilmente tem alguém que não teve questões ou problemas com os pais, com pai, mãe. Todo mundo tem uma história e nem sempre essa história é uma história bonita. A questão é que não resolver essas feridas que ficaram entre você e a sua mãe, entre você e o seu pai, por exemplo, ou todas as questões, as feridas que você já conheceu do seu pai e da sua mãe. Veja que essas histórias vão vindo lá de trás e conforme elas não são resolvidas, isso gera dependências emocionais. E muitas pessoas acabam se ferindo mais porque não resolve esse problema que está materializado já e com isso não conseguem melhorar a situação, porque a gente só atrai o que está dentro de nós. E Plutão é aquele potinho assim, ó, que vai mexer no seu potinho e vai falar para você o que você tem aqui dentro. O que você tem dentro do potinho? O que você tem dentro da sua alma? O que você guarda aí? Qual é a dor que você guarda na sua alma? É felicidade ou é angústia? É medo ou é coragem? Plutão nos questiona a esse ponto. E ele não só questiona, ele vai lá e ele vai abrir o seu pote e vai fazer você olhar para tudo que você enterrou de alguma forma. Deixou lá submerso, querendo não tocar nas memórias de dor. Mas hoje nós sabemos que isso não funciona. E sabe aquela frase, o ferido fere enquanto você está ferido? Tudo que você fizer, infelizmente, vai acabar aumentando as suas feridas emocionais. Plutão, ele fala dessa morte, desse desapego, dessa necessidade que você transforma a vida, a sua realidade, através do cuidado da sua alma.
Quando você começa a constelar, olhar para todas essas oportunidades, trazendo e acessando soluções para a sua vida, isso requer muita aceitação, muita consciência, porque muitas vezes nós temos até uma solução simples, mas a dor que você sente não permite que você enxergue esta solução tão simples, que às vezes precisava de um olhar diferenciado, de uma nova forma de viver, de fazer. Quantas pessoas são tão dependentes emocionais que a única coisa que elas continuam fazendo é tentar ajudar outras pessoas. Só que elas ajudam na dependência, nessa frequência de dependência emocional. Você acha que vai dar certo? Infelizmente não. E aí o que você vê é só a dor aumentando. Plutão traz essa energia, essa necessidade, talvez seja duro, ele seja rígido, inclusive, ele seja devastador, mas ele vai trazer esta grande oportunidade de você fazer diferente. A minha dica e o meu conselho para você, inclusive como terapeuta, é que você olhe para todas essas dores, para você olhe para tudo que você faz no dia a dia. Veja se você permanece fazendo alguma coisa porque você quer reconhecimento, porque você quer ser aceito, porque você quer ter valor. Olha que na semana passada, fazendo uma constelação de uma pessoa muito querida, ela trouxe o caso familiar, né? E ela contou sobre a necessidade, e nós vimos quando nós colocamos os bonecos no campo o que estava acontecendo. Todos nós, ou a maior parte de nós, vivemos dinâmicas familiares e devido a essas dinâmicas familiares problemáticas, infelizmente esse ciclo se repete. Mas eu vou dizer a um ponto infelizmente, mas no outro ponto eu vou dizer que a repetição é uma oportunidade para alguém que tenha um pouco mais de consciência, que busque essa consciência, alcance onde realmente precisa mudar. Quantas famílias, às vezes a mãe ou o pai escolhe um dos filhos e o outro sente e cria uma ferida de dor dentro dele, e esse outro filho se esforça de uma forma que você mesmo diz, isso não vai adiantar, isso é contra você, inclusive. Só que na dor, a pessoa sempre faz mais, e ele continua sendo maltratado. Até o ponto que ele tome a consciência e entenda que esta ferida está nele e ele precisa encontrar uma forma de curar essa ferida dentro dele. Eu não sei se a sua mãe vai mudar, eu não sei inclusive se seu pai vai mudar e vai te reconhecer. Eu falo muito isso para os clientes, porque uma pessoa que não se cura, a dor dela é tamanha que ela não vai conseguir te reconhecer. Ontem mesmo atendi uma cliente e ela falou, meu pai não consegue dizer eu te amo para mim, mas para minha filha, a neta dele, ele diz eu te amo. Isso é uma forma de cura. E eu quero que você entenda isso não como uma pessoa ruim, mas eu quero que você entenda as mágoas que essa pessoa guarda dentro dela para não conseguir te amar, para não conseguir, inclusive, abraçar do jeito que às vezes você tanto gostaria. Quando eu trago essa sentença de Plutão para você, esse formato rígido, antigo, ultrapassado, que você limita inclusive a sua forma de amor, é muito provável que seja banido, né? Que seja extinguido inclusive, e tomara que seja, porque não nos cabe. Amor é amor, mas precisa ver, porque na constelação inclusive nós falamos de amor cego, e o amor cego é aquele que não cura,
mas é aquele que inclusive faz você fazer votos até mesmo de doença em lealdade ou compensação familiar. Então eu quero que você olhe para Plutão como um sentido que vai fazer uma limpeza para quê? Para que chegue o novo. Qualquer sistema que esteja ultrapassado, sistema que eu digo, o que quer, o formato que você usa e não combina mais, seja de rigidez, seja de desvalorização, seja de não reconhecimento com o outro, sendo que são pessoas que te ajudam, inclusive, e não que você precisa bajular, porque bajular, tentar agradar o outro, puxar o saco, tudo isso não é algo que seja nessa frequência de Plutão e Aquário. Porque quando nós falamos de Plutão em Aquário, ele dita um novo formato de vida, uma nova série, inclusive, para que você viva de forma diferente. Quando eu falo de Plutão em Aquário, Aquário é o signo de ar, ou seja, o ar você não pega, mas ele está aqui. O ar você sente se tiver um pouco mais forte, mas ele é livre. Então quero que você pense que essa reestruturação que Plutão nos impõe é justamente para que tudo possa fluir de forma mais livre. Livre no sentido original, inclusive. Essa liberdade traz também originalidade, porque quando nós falamos de Aquário, Aquário ele traz como se fossem duas ondas e entre as ondas tem um espaço. Então, cada um de nós tem esta chance de ser mais original. Original na forma de vestir, de falar, de se comunicar, de trabalhar, inclusive. E talvez seja tudo isso que nós estamos precisando rever. E quando eu digo nós, de alguma forma somos nós mesmos. Porque Aquário, inclusive, fala sobre o coletivo. O benefício, a sua transformação, a sua melhora, que eu vou falar de Plutão como uma grande melhora, algo que te eleva ao espírito. Vamos pensar que na Bíblia está escrito que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Se somos imagem e semelhança do divino, de algo que é tão perfeito, que é tão generoso, eu quero que você pense que a nossa caminhada daqui para frente é como se fosse abrindo espaço, abrindo mão de coisas que foram impostas, mas que não nos levaram ao espírito e nos causaram dor, porque enquanto você estiver ferido, você vai fazer mais coisas e vai permanecer nessa ferida. E na ferida você não chega ao espírito. Então não se iluda com nenhum processo ou nenhuma situação, e aqui eu vou entrar com religião, que não cure essas dores suas, que colocam inclusive situações que não são boas, tá? Que são ilusórias, porque nós não estamos mais em tempos de alimentar ilusões na forma de ser, e muito menos de comparação. Quando eu falo sobre originalidade, eu quero dizer que você pode fazer a mesma receita, mas você vai precisar pôr um toque seu. O que você acrescentaria nessa receita? Qual é a forma que você vai usar, inclusive, para fazer diferente? Os ingredientes podem ser os mesmos, mas vai ter que ter um toque seu. E aí você reverencia quem ofereceu para você, mas também acrescenta o seu jeito, a sua energia, o seu espírito, inclusive, a sua essência. Porque em essência somos todos essência divina. Quando você começa a refletir sobre tudo isso, você começa a perceber que quanto mais, vamos supor, todo mundo quer evoluir, quer dizer que é iluminado, mas a iluminação e a evolução traz justamente para algo
que você não vai precisar dizer para ninguém que você se iluminou, mas todas as pessoas vão sentir a sua luz. Pois olha só, vamos voltar aqui para Plutão? Quando eu falo então de Plutão, são 20 anos. 20 anos e todos os planetas pesados, fortes, vão também mudar do signo que estão agora em 2025. Então vem aí, se eu puder anunciar, inclusive, grandes momentos de universo para todos nós. Talvez o que você mesmo pense que não combina mais e gostaria, estava até na sua oração silenciosa, nossa, eu não aguento mais isso, mas não pense nisso como uma forma infantil de ser. Lembra, criança gosta de fazer só o que gosta, mas isso é infantilidade. Nós estamos precisando ser responsáveis agora por essa mudança, por essa transformação. E quando eu falo responsável, isso existe muito valor e isso imprime inclusive o seu valor. Porque toda vez que você se responsabiliza por uma mudança, por uma troca, pelo que você fez, mesmo que seja diferente, mesmo que num primeiro momento talvez não seja tão agradável, mas que tal você se responsabilizar para criar, inclusive, a sua própria realidade num novo formato? Pois Plutão está aqui. Então comece a olhar para tudo que na sua vida e veja que você tem um tempo e você vai ganhar poder, porque nós estamos com o Sol em Sagitário, inclusive, e o Sol em Sagitário, ele nos confere uma energia extra, uma boa sorte, no sentido de, é como se a sua fé aumentasse se você permitir, porque a fé que traz Sagitário é a sua filosofia de vida. Então, se você conseguir alinhar a sua filosofia de vida com algo mais espiritual, que não seja egoísta, que seja em novos tempos, por exemplo, mas olhando também por que você está fazendo isso, por que você faz dessa maneira, por que você reage tanto, por que você está tão insatisfeito, onde que estão as suas questões? Se você fizer isso com você, você só tem a ganhar. São energias profundas, são energias de muita mudança. Eu quero que você observe, que você reflita, que você ouça, às vezes mais de uma vez, o que precisa ser absorvido. Não vai adiantar nós buscarmos culpados, porque muitas pessoas que já se iluminaram estão ensinando e ensinando de uma forma muito aberta, inclusive. Uma das comunicações que mais crescem é o canal, por exemplo, que você acessa lá os vídeos e você consegue aprender, inclusive, novas habilidades. Isso é Plutão em Aquário, que já deu uma passadinha lá no passado e foi quando a inteligência artificial se mostrou para o mundo inteiro. Muitos gostaram, muitos desaprovaram, muitos nem vão participar disso com a tal resistência, não é mesmo? Mas o que eu tenho a dizer para você é que não dá mais para ficar no mundo atrasado. Nós mesmos estamos pensando em agilizar alguns processos que podem sim ser trocados, mas para que cada pessoa possa mostrar a sua essência, trazer essa boa oportunidade de você também ser e expressar quem você é de verdade. Que tal você começar a olhar para tudo que você gostaria de fazer com um toque seu? Isso é muito oportunidade. Sua família precisa de segurança para viver o que a vida tem de melhor.
Conheça os planos Flex do AOC. São planos para pessoa física e empresariais, com opção de coparticipação tabelada e coparticipação por porcentagem dos valores. Um deles é do jeito que a sua família e a sua empresa precisam. Entre em contato e saiba mais sobre as condições de cada plano. Em primeiro lugar, eu quero que você olhe para a sua estrutura e o quanto você está distante de sentir alegria em ser quem você é. Olha que oportunidade que nós estamos tendo agora, talvez porque muitas pessoas já estão se desenvolvendo em meditação. As orações mudaram, ao invés de nós ficarmos pedindo. Eu não sei se você já mudou a sua, mas que tal começar a agradecer? Agradecer pela sua capacidade, agradecer porque você está vivo, mas vivo de verdade. E esse é um outro ponto que Plutão requer e nos pede com força e nos vai fazer olhar para se você está vivo de verdade ou se você está empurrando a vida apenas e deixando que a vida passe, arrumando desculpas, inclusive, para não fazer a sua parte. Vou voltar aqui para Plutão. E quando eu volto para Plutão, eu quero que você olhe sim, mas eu quero que você olhe que você tenha uma oportunidade de se conectar, de afinar a sua conexão ao espírito. E o que é isso? É quando você começa, quando você sai do sofrimento, quando você sai do vitimismo, quando você olha para cada frustração, que eu duvido que tenha alguém que não passou por nenhuma frustração, mas não permanece nela. Ou seja, você vai precisar transformar a sua dor em algo melhor. Por quê? Transformar a dor, porque enquanto você estiver dolorido, enquanto você estiver no sofrimento, enquanto você estiver reclamando, enquanto você não está no espírito. E não estar no espírito, que é onde todos nós deveríamos fazer de tudo para chegar, para quando você começa a ler o livro mais sábio, o livro mais importante, que é a própria Bíblia. E eu não estou aqui para falar de religião, eu estou aqui para falar de espírito. Tudo que é espiritual é sempre mais elevado. E veja que o espiritual, a representação do espírito nesse símbolo desse planeta é o círculo, é o Sol, inclusive. E nós estamos com o Sol brilhando no signo de Sagitário, que é aquela representação de metade animal e outra metade, ele é a pessoa que atira a flecha. Então agora é a sua oportunidade, ou seu grande momento de escolher onde você vai colocar seu foco. A sua profissão não está legal? Que tal você olhar para isso e tentar se abrir para as novas possibilidades? Não por revolta, mas naquela sensação de eu sou capaz. Comece a agradecer, inclusive, essa capacidade, todos os sinais do universo que chegam, porque hoje só de nós falarmos, o celular não aponta, ele está nos ouvindo o tempo todo e ele vai trazer um vídeo
com o que você falou, com o que você pensou, com o que você está buscando. Olha isso. O que eu quero que você entenda é que se você passa o tempo todo reclamando, essa sua reclamação joga a sua energia lá para baixo. O vídeo da outra semana nós falamos bastante sobre frequência energética. E na frequência energética, nós passamos aqui para Plutão. Porque se na sua matéria, no seu físico, você está muito aquela sensação, sabe? Ose, tudo ruim, tudo não dá certo, tudo é problema, tudo. Você está aqui cheio de dores na alma. Então é fácil você perceber quando a pessoa está muito ferida emocionalmente e aí ela só desenvolve dependência emocional e aí ela fica longe no espírito. Por mais que ela tenta, ela tem dificuldade, inclusive, de acessar. Ela vai precisar desapegar das suas feridas, dos seus problemas, das suas dores. Só assim ela consegue. E essa vida de espírito que Plutão nos oferece, por exemplo, é uma situação muito positiva. Porque onde você tem Plutão, onde você tem Aquário no seu mapa, é onde Plutão vai estar fazendo essa grande transformação. Se você já tem o seu mapa astral, eu convido que você corra lá para ver onde é que está. E se você tiver alguma dúvida, pode me chamar, porque eu vou ter a maior alegria de te ajudar a encontrar, inclusive, algumas soluções. O que eu quero que você compreenda é que essa solução que vai vir agora, ela vai pedir por algumas transformações. Não vai adiantar você ficar investindo em questões que não tragam esta evolução pessoal. Deu para captar aí? O seu negócio, o que quer, o seu projeto, a sua profissão, o seu casamento, o que mais? O que você quiser vai precisar passar, vai precisar se afinar, inclusive, com algo mais elevado. O que eu tento dizer para você é que é o nosso momento de olhar agora, inclusive, com o Sol em Sagitário, que é um signo expansivo, que é um signo que naturalmente, essa época do ano é uma época que para muitas pessoas é bastante festiva, para as outras é bastante cansativa e você vai precisar olhar para você. O que você quer fazer diferente? Onde que está a mudança? Qual é a dor que te prende? Porque enquanto você não soluciona esta ferida emocional, você vai continuar preso a uma dinâmica familiar que não funciona. Veja se você não está deixando tudo para o outro, veja se você não está sobrecarregando o outro e se sentindo bem nas costas do outro. Isso também não é legal, isso não combina. Você pode, inclusive, perder essa muleta. No bom sentido, se você estiver muito ancorado, sabe, escorado em alguém e deixando que o outro faça tudo para você, pode ser que isso também chegue ao final, porque isso não é padrão de nova era, não é padrão, inclusive, de iluminação. O que eu mais vejo e o que está dando certo é quando ambas as pessoas, sejam na empresa, no relacionamento, na convivência, elas combinam as partes e todos se ajudam. Quando nós falamos de Aquário, Aquário traz uma sentença de somos todos um. Quando nós pensamos nisso, odiar o outro está dentro de você. Então, talvez você tenha que olhar para que esse ponto, onde está esse ponto que você tanto odeia no outro. Quando nós falamos de Plutão e Aquário, não fica pedra sobre pedra. É mais ou menos isso, em resumo, que eu quero dizer para você. E essa transformação é profunda. Talvez se você nunca olhou para uma filosofia, se você acha que isso é tudo coisa do passado, que você não precisa ter filosofia de vida nenhuma, talvez agora você seja surpreendido. Quantas pessoas precisaram reconhecer o divino, Precisaram reconhecer que tinham um espírito sim,
quando estavam passando nos últimos suspiros. Eu espero que não seja com você. E eu espero que você consiga fazer a sua parte, que você entenda que todas as suas atividades não sejam compensadoras, que você não busque por nenhum excesso para compensar a dor, a falta, para que você não se iluda que o outro goste de você. Seja você a gostar dele, seja você a demonstrar o seu carinho, mas não um carinho ou um amor interesseiro. Isso não combina. O aquário, e eu tenho uma aquariana na minha casa, é muito interessante, porque ela é muito dada, mas também, ao mesmo tempo, ela é muito na dela. E isso é importante, porque às vezes nós precisamos sair de cena para nos equilibrar. Se você tenta estar o tempo todo maravilhoso, né, de bem com a vida, isso é muito bacana. Mas se você não tiver o seu minuto de silêncio, a sua meditação, a sua oração, que eu acho que isso é o que mais tende a crescer agora. Porque para mim existe muitas formas de você alcançar o espírito, a espiritualidade, tudo que é elevado, muitas formas, muitas. Mas existem algumas que te levam por caminhos ainda que é como se não tivesse volta, no sentido assim, você se ilumina de tal forma que você consegue enxergar apenas a luz do todo, a luz do Criador, a luz espiritual que tanto almejamos. Para mim, quando você olha para esse símbolo de Plutão, é exatamente isso. É como se nós estivéssemos aqui no planeta Terra, querendo receber, abertos para receber mais. Mas às vezes nós não recebemos mais por causa das nossas dores, porque nós estamos presos, inclusive, no passado. Este é o momento para você curar todas essas feridas do passado. E nós temos várias formas, como eu falei para você. Uma delas, eu vou contar agora para você, que eu tenho praticado já há algum tempo na minha vida e tenho visto mudanças gigantescas. E ensino, inclusive, nas aulas que eu dou do Constelar. Por quê? Eu falei para você que eu desconheço alguém que não teve questões do passado. E essas questões mal resolvidas, elas precisam, ou Plutão vai nos fazer olhar para isso. Então, tudo que não deu certo no passado, precisa ver como é que você guardou, como você resolveu e qual sentimento ficou dentro de você. Você pega um lápis qualquer e uma folha, e você vai escrever aqui nesse papel tudo o que você gostaria de tirar de você. Se essa carta, se essa escrita for muito pesada, negativa, e você não quiser que ninguém tenha acesso, depois de escrever, você pode queimar e observar, inclusive, essa fumaça e deixar que tudo isso saia de você. Essa técnica é uma técnica muito poderosa, nós chamamos de escrita terapêutica, para que você possa tirar de dentro de você essas questões que ficam aí queimando, borbulhando, né? Ficam vivas e volta e meia, inclusive, você vai contar essa história para alguém. Toda vez que você conta sobre uma história do passado, você está, no fundo, revivendo. Então, se você só conta histórias difíceis do seu passado, é muito provável que você está vivenciando essa energia toda vez que você fala disso. Então aproveita essa energia de Plutão em Aquário que chegou agora, aproveita esse Sol em Sagitário que traz questões assim que você pode acessar como se você tivesse mais facilidade ou está mais aberto. Porque se você acredita num Criador, né, em Deus, por exemplo, no universo, não importa como você fale, esta energia poderosa, essa energia bondosa, essa energia abundante, essa energia que é infinita, ela está sempre aberta a nos servir. Somos nós
que nos fechamos. Somos nós que protelamos, inclusive, a nossa conexão. Porque quanto mais a gente se afina nessa situação espiritual, mais a vida se transforma de forma positiva. Então, aos poucos, você percebe que muitas pessoas vão saindo às vezes da nossa vida, justamente porque não ressoam mais na mesma frequência. E se você realmente deseja se libertar de algumas situações que você tem grandes incômodos, agora é o momento. Essa carta, esse formato de carta, é uma forma de você fazer menos traumática, por exemplo. Porque se você fica reclamando, você está pedindo o corte, o fim de tudo isso. E às vezes o corte pode ser um corte, uma finalização complicada, no sentido assim, pode ser muito forte, muito bruta, inclusive. Mas você tem a possibilidade de respirar antes de fazer tudo isso. Respira. Coloca uma música suave, trabalhe a sua verdadeira essência. Em essência, nós somos todos luz, em essência, nós somos sempre divino. Eu quero que você olhe para toda a natureza, por exemplo, dentro de cada semente existe uma essência divina que brota, floresce, nasce, cresce. O ser humano não é diferente. É que muitas vezes, se nós estamos cheios de raiva, o que acontece? Nós sentimos raivas do mosquito, raiva do trânsito, raiva do que não deu certo. E hoje, olha que interessante, chegamos aqui para gravar, parece que nada dava certo. E somos desafiados o tempo todo. É o nosso inconsciente falando para nós que nós precisamos olhar, que nós não podemos deixar, inclusive, de aprender. Então, vamos voltar aqui. Plutão vai desenterrar o que está enterrado. Infelizmente ou felizmente, se você estiver disposto a se curar, a curar de uma vez por todas essas feridas. Se você era mal-humorado por causa de uma situação, você tem a possibilidade de tratar esse mau humor, das suas feridas, de todos os seus rancores e quem sabe acessar essa luz espiritual e ainda expressar a sua nova versão de ser. Não é lindo isso? Eu acho isso formidável. Como vai chegar para todos nós, aí é um outro detalhe. Há tempos eu trabalho com meditação e eu percebo que as pessoas que se entregam à meditação, num primeiro momento, buscam pelo relaxar. Num primeiro momento, porque eu sei que muitas pessoas hoje estão numa vida aceleradíssima e essa aceleração, esse excesso de compromissos, de atividades, essa 24 horas no ar, é contra nós mesmos. Agora, quem já passou do estágio do relaxamento e busca pela verdadeira iluminação, pela alta frequência, no sentido de você se trabalhar para você conseguir atrair coisas boas para a sua vida, conforme o que realmente deseja, aí eu vou dizer para você que essa história que fica boa. Mas geralmente as pessoas não querem nem relaxar, porque elas não querem nem experimentar o que é bom. E aí, quando elas vêm e provam que é bom, elas voltam. Elas voltam, no dia seguinte me mandam recado. Num outro momento, o filho, a filha, todo mundo começa a perceber essa mudança. Mas aí eu vou dizer, precisa ver aonde você está apegado. Às vezes estamos tão apegados ao sofrimento, e eu passei por isso durante um bom tempo, que nós queremos, na verdade, é ser salvos. Nós queremos um super-herói que venha nos resgatar. Infelizmente, nós fazemos isso, às vezes, com os filhos. E os filhos ficam nessa dinâmica com dó do pai, com dó da mãe. E o pior que eles acabam prejudicando a vida deles, principalmente se eles já foram para a vida, se eles estão em outros relacionamentos, porque no fundo eles têm como se fosse uma culpa, né? Porque puxa a culpa dos pais,
a culpa vai para eles. E nessa dinâmica de culpa, ninguém se dá bem. Eu quero que você olhe para esse momento. Então, se por acaso a vida não está fluindo do jeito que você gostaria, do jeito que é a vida, porque a vida é fluxo, a vida é movimento. Se você não está em movimento, se você não está conseguindo fluidez, possivelmente você esteja vivendo nas dores. E conforme a profundidade dessas dores, conforme a profundidade dessas histórias não resolvidas, você vai precisar olhar para cada uma delas nesse momento. Difícil, talvez muito incômodo no primeiro momento, mas depois a sensação da liberdade que o próprio Aquário nos traz, esse desapego, essa soltura, essa forma de ir e vir mais leve é muito melhor. Mas olha o compromisso que Plutão nos traz. Nós vamos ter que desapegar de formatos rígidos, de imposição, de padrões que, na verdade, inclusive podam a nossa essência divina. Tudo que é divino, veja, eu quero que você olhe para a natureza. Quantas flores nós temos, quantos tons, quantas folhas, quantos verdes, quantas formas de expressar. Qual é a flor mais linda para você, mas não significa que é a flor mais linda. Imagine se nós só tivéssemos um tipo de flor. Eu quero que você olhe para isso e que você entenda que esse padrão que está sendo imposto na matéria, no físico, isso é contra esse lado Plutão. E possivelmente isso vai passar por uma grande reformulação. Então, que tal, eu não sei o que você faz, a sua profissão, que tal você começar a olhar onde você pode inovar para que, além de oferecer valor no seu produto, no seu serviço, você tenha essa qualidade de poder expressar a essência de cada pessoa. Nossa, eu sinto aqui que nós começamos o vídeo num formato bem complicado, cheio de dificuldades, cheio de mau contato, como disse o Drake, e olha, nós passamos por algo tão profundo. É mais ou menos isso, eu acho que eu vivi em pessoa o que Plutão vem trazer para nós. Não vai ficar o que não expressa essência. Claro que nós teremos de tudo e a oferta é sempre grande, mas é você, conforme a sua conexão, inclusive espiritual, que vai começar a separar o que realmente é valioso, o que não contribui com você, contribui mesmo, que não agrega, que não te ilumina, que pelo contrário, te enrijece, te guarda na caixinha no sentido que é o mesmo formato. Então começa a observar se essa sua insatisfação, se o que você está sentindo aí dentro não é justamente porque já passou da hora de você expressar o que você tem de melhor. E lembra que hoje nós temos possibilidades, às vezes, de trabalhar num trabalho que nos promova o sustento, a vida, né? A vida material, mas nem por isso você deve desistir de expressar de alguma forma a sua essência. Pode ser numa arte, pode ser numa dança, numa música, pode ser que você inclusive desperte por algum talento único seu. Porque quando nós falamos de Aquário, nós falamos de grandes gênios. E gênios são aqueles fora do padrão, porque não dá para padronizar a genialidade, muito pelo contrário. Quando você começa a pensar nesta amplitude toda que o signo de Sagitário fala,
Quando nós começamos a olhar que nós temos acesso a todo o universo, onde que você vai mirar a sua flecha? Onde que você vai pôr o seu fogo do Espírito? Porque dizem, inclusive, segundo os bastante estudiosos, que o Espírito é um fogo sagrado. Então, o que você vai fazer para sair das questões de terra fixa? Porque a terra é dura, firme, quando nós falamos. Molhar um pouco com essa água, com a alma, né? Que nós falamos de signos de água, inclusive, e desse barro todo, o que você vai poder formatar na sua vida, que seja com a sua essência, que seja algo produzido por você, nem que ninguém aprove, sem a necessidade de agradar o outro, de receber um elogio. Será que você consegue buscar pela originalidade? É uma reflexão que vai deixar muita gente de cabelo em pé, porque durante muito tempo das nossas vidas nós só copiamos, e não tem problema nós copiarmos o outro. Como eu disse, às vezes você pega uma receita e você faz a receita. A questão é que nós estamos em épocas, em tempos novos de humanidade que vão trazer para que você expresse o seu lado, a sua essência. Então, talvez você comece pelos pequenos movimentos. E eu vou dizer que uma das saúdes que vão estar mais afetadas nesse momento é a saúde mental. Então, pode ser que você esteja muito confuso nesse instante, porque você acreditou em muitas outras coisas que foram impostas para você, inclusive você pegou como sendo verdade total e absoluta, e agora vem essa situação aí vem a astrologia e muda tudo lá no céu, e assim no céu, assim na terra como no céu, não é isso? Então veja só, você pode negar tudo isso, você pode negar essa transformação, você pode acreditar inclusive, ou eu vou dizer, se iludir, continuar se iludindo no mesmo formato. Mas eu vou dizer que vai ser tão melhor, que você vai sair na frente, se você começar a olhar para tudo dentro de você no primeiro momento, e mesmo que incomode, não desista de olhar para você. Nós passamos por tantas mudanças, e essas mudanças sempre trazem algo positivo na sua vida. Eu sei que às vezes nós temos saudades, às vezes nós temos lembranças, mas procura não ficar revivendo muito só o passado, porque essa energia é uma energia de tristeza, se você me permite dizer. É uma energia que te remete a uma certa falta, que quando você fica dizendo tudo que foi, tudo que passou. Que tal você mudar essa frequência e começar a agradecer e sentir alegria, inclusive por todas as mudanças que aconteceram na sua vida. Eu sei que nem sempre é fácil, mas é como se você agora pudesse, além de escrever a sua carta, colocar para fora as suas angústias, as suas dores, e depois pôr fogo para transformar, e de alguma forma essa mensagem, essa energia vai oferecer alguma cura, de alguma forma isso realmente funciona. Agora você pode também começar a escrever a sua nova versão. Quem é você na sua nova versão? Você vai ser mais feliz? Você vai estar de bom humor com mais frequência? Você vai conseguir trabalhar com o que realmente te dá alegria, que você sente prazer no sentido de dizer, olha, fui eu que fiz, olha, eu gosto do que eu faço, e isso vai te trazer inclusive saúde, vai cuidar da sua mente, porque você sai desse conflito mental, dessa cobrança, dessa culpa, se você estiver mais feliz em tudo que você fizer. Lembra, importante, não é para fazer só o que gosta, porque só faz o que gosta toda criança.
A criança, ela realmente só quer fazer o que gosta. Mas nós somos adultos, né? Se você está me ouvindo aqui, eu tenho certeza que você já tem uma certa maturidade. Nem que você esteja com 20 e poucos anos. E será uma alegria se eu estiver sendo ouvida por pessoas de poucas idades e por acaso, inclusive, eu mexer um pouquinho com o seu cômodo, com o seu lado que está cômodo. Tomara que eu traga bastante incômodo para você, para que você vá, inclusive, pesquisar mais sobre o que está acontecendo. Não necessariamente no mundo de fora, mas está acontecendo primeiro no seu mundo de dentro. E é esse mundo de dentro que precisa estar mais leve. Você precisa olhar para suas indigestões, para suas dores de barriga, para sua dor de cabeça constante. Isto não faz parte de vida, isso não é saúde, inclusive. Veja que toda essa transformação, muitas pessoas às vezes recebem um diagnóstico médico e depois desse diagnóstico elas mudam de vida. E às vezes nós nem precisamos desse diagnóstico se nós tivermos coragem e formos verdadeiros com a gente mesmo. Agora é hora de você abrir as suas gavetas e olhar o que serve, o que fica, o que não serve. Mas não deve ser uma rotina imposta, deve ser algo que você quer se desapegar. Criar espaço para chegar vida nova dentro de você. Vamos começar? Temos anos à frente, mas não espere que Plutão imponha suas vontades, as suas transformações de forma bruta. Comece você a criar esse espaço para chegar vida nova e a sua nova versão. Quem sabe você realiza todos os seus sonhos a partir de agora. Muito obrigada. Nos vemos semana que vem.